em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você esteja atento a esta palavra que vamos ministrar. Eu quero te dizer algo muito lindo do Senhor, muito maravilhoso do Senhor para a sua vida, que você guarde isso. Os tempos estão voltando, estão chegando, o tempo do arrebatamento, os tempos em que Jesus profetizou que chegaria, demorou a chegar. Aos olhos do homem é verdade, mas Deus nunca tarda. Nós estamos às portas do arrebatamento. Conserte a sua vida. Valorize cada dia da sua vida. Descanse no Senhor. Não corra atrás da riqueza, não corra atrás das benesses deste mundo, que não sejam aquelas necessárias para a sua vida. Quando Jesus pega esses homens fazendo comércio, esses homens estavam querendo enriquecer às custas do Senhor, concorda? Estava usando a religião, estava usando a inocência, a estupidez, a falta da sabedoria nas Escrituras, a ignorância do povo, para tirar benefício financeiro. A Bíblia diz, em Provérbios 14, verso 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deste caminho conduz à morte. Quantas pessoas mortas espiritualmente falando? Quantas pessoas estão vivendo 1 Coríntios 11, estão mortos dentro da igreja, doentes, fracos dentro da igreja, porque engodaram, deixaram-se engodar, entregaram o seu coração à venda, ou compraram com aquilo que não deve, aceitaram aquilo que não deve, aceitaram as propostas da igreja moderna e encheram o coração de depósito do que não presta. Essa é a grande verdade. Meus amados irmãos, a Bíblia é clara, no capítulo de número 23 de Provérbios, verso 3 e 5 diz assim: não cobice os manjares dos homens malignos, os manjares gostosos, pois é comida enganadora. Não te canses para enriqueceres, quer dizer, não trabalhe, não fique fadigado no trabalho. Eu digo isso sempre aqui. Tem pessoas que trabalham, chega de noite, está um bagaço, não tem tempo para orar direito, não tem tempo para ver uma mensagem com cabeça tranquila, porque estão ouvindo mensagem e o telefone deles estão entrando mensagem de negócios. Não consegue descansar, não consegue tirar um tempo para Deus. Estão se cansando para enriquecer. E nós aprendemos em 10:22 que a riqueza do Senhor, as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então diz aqui, ó, não te canses a enriqueceres. Dá-te mão a tua própria sabedoria. Fitarás você os olhos naquilo que não é nada. Fitará os olhos. Colocará a sua visão naquilo que não representa nada. Geazi, em 2 Reis, capítulo de número 5, verso 20 ao 27. Ele entregou o seu coração àquilo que não era de Deus. Ele se vendeu aos presentes de Naamã, que Eliseu acabara de recusar. E a lepra de Naamã vai estar sobre Geazi, e nunca mais será curado daquela lepra. Ora, Jeremias, capítulo 44, versos 16 ao 18. O povo está trocando Deus pela prosperidade. Está trocando a essência de Deus pelos benefícios da vida. Querem conforto, querem bastante colheita, querem viver uma vida enriquecida. Está escrito lá. Olha o final deles. Morreram todos. Foram para o exílio ser escravos da Babilônia. Quantas vezes foram escravos da Síria? Foram
presas dos filisteus, dos caldeus, dos amoreus, dos amalequitas, a terminar em Roma o que fizeram com os judeus, que eram os hebreus no início de tudo. No capítulo de número 28, no verso de número 20, diz assim, eu cito sempre esse versículo: o homem fiel será acumulado de bênção. Quer dizer, se eu sou fiel a Deus, aos princípios de Deus, eu trabalho com decência, eu trabalho com normalidade, eu trabalho com coerência, eu não deixo nada. Tem gente, pastor, eu não posso te atender agora que eu estou acabando de atender o cliente. Quer dizer, você imagina o ponto que chegamos. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Às vezes eu tenho uma palavra de bênção para a pessoa. Aí sabe o que ela faz? Eu tenho feito teste com algumas pessoas nos últimos 4 meses. E eu sei que eles estão aí me ouvindo. Às vezes eu ligo de propósito. Eles acham que é para conversar fiado. E quem me conhece sabe que eu não sou de perder tempo com conversa fora. Aí eu ligo, alô? E aí, filhão, como é que tá? Ó, rapidinho aqui, deixa eu atender aqui. Ele não sabe que eu tinha uma palavra profética para ele naquela hora. E aí Deus fala comigo, eu não te falei? Eles só podem atender na hora da conveniência, quando eles estiverem. Não, mas eu vou, se eu fechar esse negócio, eu vou ajudar, em vez de eu dar 10, eu vou dar 50 mil, o seu dinheiro não vale nada. Deus não precisa do teu dinheiro, até porque se esse ministério depender do teu dinheiro e você morrer, então esse ministério vai ter que fechar as portas. Ah não, Deus vai levantar outro, então Deus já levantou outro, criatura. Ô criatura, Deus já levantou outro. E outras. Quantas pessoas, elas vivem apavoradas, porque o diabo faz isso. Você tem que ter horário para Deus, irmãos. E horário para Deus, quando Jesus parava, é um negócio inacreditável. Às vezes eu dou essa risadinha irônica. Vocês aí que vivem atolados no trabalho e não conseguem entender, não é? Não estou dizendo que você deve misturar trabalho com a igreja, abrir a sua empresa e cada vez que para um pastor lá e que liga você deve atender, não. Você deve discernir entre pastor e pastor, profeta e profeta. Você tem que discernir, não vira uma bagunça a sua empresa, a sua vida, é verdade? Mas eu te pergunto, quando Jesus abordou Mateus, o que Mateus estava fazendo? Dormindo, Bartolomeu. Ele estava dormindo na hora de lanche, na hora do seu almoço. Ele estava sem fazer nada ou ele estava trabalhando? Levi, deixa tudo e me segue. Parou na mesma hora. Como que um cara que não cresceu com Jesus, que não andava com Jesus, que não tinha nem conhecimento que eram os pais de Jesus, ao ouvir a voz de Jesus, larga tudo, tudo. Sim, senhor, mestre. Se eu estivesse lá na coleteria, eu trabalhava para os romanos e também para os fariseus, era um ladrão, Mateus, eu diria lá, você conhece esse cara? Você vai abandonar seu trabalho aqui, você está louco? Os escolhidos sabem ouvir a voz de Deus. Aqueles que estão aqui agora sintonizados sabem discernir se Deus está falando ou não. E param tudo. Tem gente que entra nesse culto meio-dia e meio e os filhos ficam uns demônios. Que hora vamos almoçar? Que hora vamos sair? Papai, estou descendo, hein? Espero o senhor lá embaixo. Mamãe, estou esperando lá embaixo. Uma bagunça. A mãe está vendo o culto, o pai está vendo o culto e o filho está ligando a televisão. Está nem aí. Aí o pai bota eles tudo sentado da sala, está achando que eles estão vendo o culto, eles estão no celular, mexendo no Face. Foi uma bagunça. Jesus, repito, está às portas. Ou você aprende aquilo que o Espírito Santo vai pregar a tua vida e a minha vida, ou você vive isso, ou você está à venda. Colocaram você à venda e você ainda não percebeu que tem um preço no seu coração, que Satanás já disse que paga. Eu pago. Quero comprar mais essa alma. Meus amados irmãos,
É muito importante você entender isso, que o fiel será acumulado de bênção. Deus vai nos abençoar, mas nunca essa bênção pode tomar o lugar de Deus. Nunca o cliente seu ou meu, de quem quer que seja, pode tomar o lugar de Deus a hora que Deus quer falar contigo. Porque você imagina a hora que Deus voltar para buscar a igreja, ninguém sabe a hora nem o dia. Já imaginou você fazer com ele o que faz comigo às vezes? Ou com qualquer profeta de Deus? Só não posso te atender, Jesus, agora. Só dá para o senhor voltar daqui meia hora, porque agora eu estou acabando de fazer um negócio. Estou acabando de tratar da minha mãe. Estou acabando de cuidar do meu filho. O senhor podia voltar daqui meia hora? Pensa comigo, pelo amor de Deus. Reflita o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem orelha, não precisa ouvir. Quem tem ouvidos, ouvido é diferente de orelha, tá? Isso aqui é orelha. Ouvidos, está lá no coração. Não está aqui. Aqui está orelha e tímpano. Não tem nada a ver. E aí diz o restante do versículo. Mas o que se apressa a enriquecer, não ficará sem castigo. Quer dizer que o fiel será acumulado de bênção. Então, mas o que se apressa a enriquecer, não passará de castigo. Então, eu não preciso me apressar. Não é ninguém que entra na minha loja, no meu negócio, no meu escritório, que me faz parar de falar com Deus, porque Ele vai me enriquecer, porque Ele vai trazer rentabilidade ao meu negócio. Não. Não. Porque quem for fiel, não precisa se apressar. Ele vai enriquecer naturalmente. Mas o que se apressa, não passará do castigo. É a vida cansada. A pessoa fica exausta, estressada. Então, meus queridos, amados irmãos, a Bíblia diz que Deus coloca o chicote sobre o lombo de todos e chuta tudo, expulsa tudo. Porque em Mateus 21:13 diz ele que a casa dele é casa de oração. E a sua vida é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Nós citamos ontem, Apocalipse 3:20, diz que estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entro aí na sua vida. Então, o seu coração é a sua casa. A casa que Deus recebe, é aí que está todas as emoções. E é aí que está todas as suas decisões. Por isso que Jeremias vai dizer que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por isso que o proverbiano diz que eu tenho que guardar o coração. De tudo o coração é o mais precioso. O salmista vai dizer no Salmo 119. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A casa sua, a casa, a morada de Deus, aonde você tem na sua vida para dar um abrigo, não é no seu rosto bonito. Deus não habita no teu rosto, Ele quer habitar no teu coração, dentro de você. Não é dentro do seu fígado, dentro do seu estômago, dentro do seu rins. É dentro do teu coração. É onde representa o nosso sentimento. Por isso que o coração é que bombeia o sangue para todo o corpo estar vivo. Então o coração representa a casa do Senhor, aonde Ele estando dentro de você, Ele bombeia fé, santidade, virtude, para todo o teu corpo estar bem. Por isso que 1 Coríntios 3:16-17, você é o santuário de Deus aqui dentro. Ele mora dentro de você. Ele não mora fora de você. E isso é importante que nós saibamos. Que você tenha noção dessa verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus. Por isso que em Atos capítulo 17 diz o Senhor assim, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Há duas revelações aqui, já disse, lá atrás, em algumas pregações. Templos feitos por mão de homem. Muitas pessoas seguem a Deus com fé terceirizada. O filho está na igreja por causa do pai, por isso que se desvia. O filho está na igreja, a filha por causa da mãe. O marido está na igreja por causa da esposa, a esposa está na igreja por causa do esposo. O pai está na igreja por causa dos filhos. Alguém está na igreja porque ouviu o testemunho, aí ele foi lá para a igreja. Então ele está na igreja baseado no testemunho de alguém que diz que ganhou alguma coisa por ser crente. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Você tem que ter experiência própria com Deus.
A sua experiência tem que ser individual. A sua experiência tem que ser única, é sua, é você e Deus. Você não pode crer em Deus por causa de mim. Eu posso dar para você a receita, mas a decisão é sua. Não é só, pastor, por causa do senhor, estou aceitando Jesus. Não, você tem que aceitar Jesus porque o seu coração entendeu que a palavra é verdade. E você conferiu na Bíblia Sagrada e testificou, você sentiu a presença do Espírito Santo. Por isso ele diz no verso 25, e a segunda revelação, né, é que Deus não habita em templos feitos de pedras. Não. Por isso que pessoas, os romanos católicos, eles passam em frente à igreja de pedra e fazem o sinal da cruz. Uma imbecilidade. Deus não está lá dentro não, gente. Deus só está onde tem vidas adorando o Senhor. Mas olha como é que é a ignorância do povo. Aí o outro vê o tempo, olha, aí a Assembleia, aí a Igreja Batista, olha, respeito. Não, eu tenho respeito ao Deus da igreja, não à igreja de Deus. A igreja que fizeram para Deus, ela vai ser destruída. Por isso que eles disseram aqui, Jesus, nós levamos 46 anos para erguer esse templo aqui, nós lemos aqui, e o Senhor vai destruir, e vai reconstruir em 3 dias, porque Deus está falando dele. Porque ele disse que não ficará pedra sobre pedra. Por mais lindo que seja o templo que alguém tenha criado, nos Estados Unidos, no Japão, em Singapura, no Brasil, tudo vai a ruínas. E as vidas sem Jesus também vão. Mas aquelas com Jesus, não importa se elas são baixinhas, altas, gordas, magras, cor clara, cor escura, amarela, pardo, não importa. Com Deus vão todos para o céu. E ele disse, tampouco o Senhor é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, porque o Senhor mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, que é o Salmo 50, 12. Ele disse, Davi, você acha que se eu não tivesse fome, eu não pediria a você comida, Davi? Mas eu sou o Deus do universo, sou o Deus que criou todas as coisas. Então, meus amados irmãos, a casa de Deus, você, a casa de Deus, é casa de oração. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 27, que nós fazemos parte, nós somos o corpo de Cristo, e Ele é a cabeça. Você é a casa de Cristo. Então, dentro da sua vida, não pode haver nada daquilo que o mundo queira trazer para você. Você não está à venda. Não permita comprar o seu coração. Porque estão colocando no coração das pessoas tudo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Estão pregando, na grande maioria, tudo aquilo que não tem nada a ver com o reino do Senhor. Estão trocando o reino eterno para o reino da terra, o reino das trevas. Mateus 4. Satanás quis dar a Jesus toda a glória e honra desse mundo, para ele aceitar viver uma vida boa. E quantas pessoas vão para a igreja para viver uma vida boa? Quantas pessoas estão na igreja para viver uma vida agraciada, no sentido pejorativo? Quantas pessoas querem estar na igreja para o casamento ficar bom? Casamento bom é respeito entre duas pessoas, é casar certo. Não é a igreja que resolve o casamento não, meu irmão. Está cheio de pastor vivendo de aparência. Já não dorme com a mulher, tem muito tempo, cada um tem seu quarto. E quando dorme junto, já tem anos que não tocam no outro. Sexo, nem sabe o que é isso. Fizeram filho de noite escuro, sem saber o que fizeram. Igreja não é para arrumar casamento. Jesus não foi na cruz para o casamento. Jesus foi na cruz para o casamento entre a igreja e ele. Casamento é respeito. É comunhão. A igreja pode ajudar você. Mas se a igreja resolvesse o problema de casamento, não tinha tanto pastor sem mulher. Não tinha tanto homossexual cometendo homossexualismo dentro da igreja. Não tinha tanta tico-tico dentro da igreja. Não tinha tanta gente amaziada dentro da igreja tomando Santa Ceia. Igreja não é lugar para você ficar rico. Lugar de ficar rico é estudar, se preparar, se qualificar e trabalhar. Porque Paulo diz que quem não trabalha não come. Segundo Tessalonicenses 3,10. Tem que trabalhar. Igreja não é lugar para você ser curado de enfermidade. Porque Deus te cura mesmo que você não entre numa igreja feita de pedras. Porque Jesus operou os maiores milagres de cura, não foi dentro da sinagoga, foi fora da sinagoga.
Foi na rua, foi nos lugarejos, nos vilarejos, que Jesus fez as maiores curas. Dentro da casa das pessoas e dentro da própria casa dele. Mas as pessoas vão na igreja por algum desses motivos. Ou ser rico, ou melhorar o casamento, ou melhorar a saúde. E a última coisa que estão indo na igreja é para adorar a Deus. Por quê? Porque colocaram o seu coração à venda. Quanto vale o seu coração? Se eu, como pastor, te oferecer, através do seu dízimo, a sua oferta, a prosperidade, você vende seu coração para mim? Seu coração vende por uma mulher com corpinho violão, seu coração está à venda, meu senhor? Ô, minha senhora, o seu coração está à venda por carinha do gelzinho na cabeça, com o corpinho bonitinho, o coração da senhora está à venda? Está cheio de mulher largando o marido dentro da igreja. Não é por falta de compatibilidade de gênero, não. Sabe por falta de quê? De cama, de sexo. Cheio de mulher com tara. O espírito da tara entrou nelas. E largando os maridos por causa do sexo. E marido, largando, que isso já é de praxe, né? Marido, homem, então, é lixo do lixo. Com rara exceção. Homem é o lixo do lixo. Homens já estão largando mulher dentro da fundação do mundo. Por causa de outro rabo de saia. Uma mulher agora se separando de homem por causa do tal, por causa de sexo, é uma vergonha, tem que apanhar. Agora tem homens que falham, como tem mulheres que falham em todas as outras áreas. Então muitas das vezes os casamentos estão abalados por um conjunto de fatores. Mas por que esses fatores aconteceram? Porque não foram para a igreja para adorar a Deus, mentiram para Deus, desonrar a Deus em várias áreas. Aí o casamento vira uma desgraça. A vida financeira vira uma desgraça. A pessoa vive uma desgraça. Por que será? Eu não vou dar trela para Satanás. Eu que não dou glória para Satanás. Se em algum momento a minha vida financeira estiver ruim, a culpa é minha. Em algum momento eu fui infiel ou não estou entendendo o tempo da aprovação. Porque eu estou querendo só colher, só viver vida de colheita. É por isso que eu rapei a cabeça e fiz um voto de dar 90% para Deus. Porque o dinheiro não pode ser senhor do Pablo. O Pablo é que tem que mandar no dinheiro que entra no meu bolso. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que a casa do Senhor, repita, é casa de oração. A sua vida tem que ser uma vida de oração. E oração não é quando você abre a boca para falar com Deus. É quando as atitudes e as ações da sua vida falam pela sua boca. Vida de oração, casa de oração. A oração, ela é um conjunto em que está inserido nela santidade. Porque o deficiente de voz, que não tem como falar, ele fala com o coração, porque ele não tem voz, concorda? Então a oração dele está aqui dentro. O comportamento dele, o comportamento dela. É assim. Então, uma vida de oração, uma casa de oração, você procura santidade. Você procura ser justo. Você procura amar o próximo de verdade. Muita gente diz, seu pastor, eu ajudo as obras missionárias. Ajuda nada, você dá esmola. Porque essas pessoas que dizem que ajudam a maioria delas, elas ganham exemplo 1.000. Elas dão, olhe lá se dá 100 de dízimo e dão 50 de oferta. 950 delas. 850 delas, desculpa. Então, o que elas ajudaram em missões? Ajudaram nada. O melhor ficou para elas. E o resto, que elas pensaram que estava ajudando, ficou para ajudar algumas missões. Que ajuda é essa? Que amor é esse? Porque o amor é de Atos 2, tem que dividir, compartilhar o pão. E a última coisa que essa geração faz é compartilhar o pão. Dá sempre a sobra, essa é a verdade. E é por isso que as mesmas pessoas que eu oro à meia-noite, que eu prego, a 99% não é eu que estou dizendo, é você que vai responder por você. Está com a vida do mesmo jeito. Não muda, não sai. Busca prosperidade, ela não vem. Busca conhecimento bíblico, ele não vem. Busca experiência com Deus, ele não vem. Só pensa nas coisas daqui. Então o coração foi colocado à venda por um apartamento, porque vive, o melhor dinheiro que ganharam foi para renovar o apartamento, foi para comprar o apartamento, foi para renovar a casa, foi para comprar uma casa, foi para renovar o sítio, comprar o sítio, foi para botar o filho na melhor escola e formá-los,
foi para fazer viagens, foi para comprar o seu carro. É verdade ou não é? Ou o pastor Pablo está aqui como um terrorista? Eu sou um comunista, eu não sou parente do Fidel Castro. Ou estou pregando a verdade? Reflita você mesmo, você não responde a mim, você responde a Deus. O melhor que você ganha vai para quem? Qual a sua preocupação de trabalhar? Eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Qual a preocupação que vocês têm de trabalhar? De pagar as contas suas, para não deixar faltar nada em casa? Ou a preocupação é para que o reino de Deus seja mais abençoado com os seus ofertórios? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. O que você ganha no final do mês é para você certificar que as contas da casa, água, luz, telefone, ar-condicionado, o IPVA do seu carro e etc e tal, estão pagos, os seus filhos não estão faltando nada, ou você trabalha em prol do reino de Deus. Quando o povo aprender isso, quando você aprender por que o Pablo fez o voto de 90%, você vai entender como é que a prosperidade vai chegar na tua vida. Trabalhando em função de si mesmo. Trabalhando em função de ser aplaudido pela Receita Federal, na Casa da América, do IRS. No Income Tax. Vamos mostrar aqui que nós somos fiéis. Você deve ser fiel, sim, ao imposto de renda, mas a priori a Deus. Porque se você for fiel a Deus, Deus não vai deixar que você seja infiel ao imposto de renda. Mas às vezes você está dando o seu tudo para Deus, mas o coração está cheio de imundície, está cheio de sentimento que não deve estar aí. Comprar o seu coração. Não deixa a igreja comprar teu coração. Não deixa pastor comprar o teu coração. Não deixa pastor botar preço no teu coração. Seu coração não tem preço, ele é do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, a Bíblia diz, é sagrado. E lembraram-se os discípulos que estava escrito na palavra. Está escrito, já estava escrito: o zelo da minha casa me consumirá. Deus zela pela sua vida, porque você é a casa do Senhor. Ele habita em templos móveis, que se move para lá, se move para cá, é na sua vida. Ou você é aquele que sai da sua casa e diz: agora eu vou para a igreja. Ah, você vai para a igreja? Engraçado, eu achei que você era igreja. Enquanto você estiver saindo para a igreja, você está profetizando para Satanás. Eu só sou igreja quando estou indo para a igreja. Mas se você está dizendo: eu vou cultuar a Deus com meus irmãos na congregação como igreja, aí é diferente. Eu estou indo no local de congregar como igreja. Agora, eu estou indo para a igreja? Ao Satanás, você nada mais diz: pode me arrebentar, porque minha igreja é só domingo, 2 horas, ou na terça, ou na quinta, ou na quarta, ou na sexta. Então, meus amados irmãos, por causa do zelo que Deus tem com a sua vida, ele vem aí e desce o chicote. Quando ele encontra na sua vida esses 4 simbolismos do mundanismo. Os cambistas, quando ele encontra dentro da sua vida você tentando negociar o valor das pessoas, porque o cambista negocia o que alguém tem. Quando você tem dentro da sua vida a pomba por preço, você quer ter o Espírito Santo por aquilo que você acha que você serve ao Senhor, por aquilo que você acha que você merece receber. O Espírito Santo é um dom imerecido que nós recebemos quando nos arrependemos e aceitamos Jesus de fato. Deus começa a bater na igreja como está batendo quando ele encontra na nossa vida as ovelhas. Como assim, Senhor? Como assim, pastor? Eu disse aqui as ovelhas. Jesus foi entregue ao matadouro como ovelha, em silêncio. Quando Deus encontra um Jesus na sua vida, que está morto, que ainda está sentindo as dores da cruz, quando você não zela para cuidar dele, porque ele nunca esteve à venda, quando você entende, se ele foi à cruz como ovelha, você deve ser a sua ovelha.
não comprada com dinheiro, mas comprada com sangue derramado no Calvário. Quando ele encontra na sua vida o simbolismo do boi, você escraviza alguém para te servir, ou você está fazendo de Jesus alguém que apenas deve te servir naquilo que você sonha? Como é assim? É quando você está na igreja só para pedir. Deus me dá isso, Deus me protege, Deus abençoa minha comida, Deus abençoa minha saúde, Deus, em nome de Jesus, livre da Covid, Deus livre da miséria, Deus livre meu filho do assalto, livre meu filho da bala perdida, Deus livre meu filho do acidente aéreo. Não, então Deus, Jesus é um boi na sua vida. Faça de Jesus, quando ele bater na tua porta, se sentir, aliás, que a porta está aberta. Dê a chave para ele. E que Jesus seja o santo, o sumo sacerdote da sua vida. O seu respirar, o seu pensar, o seu sentir. E que não foi por barganha, porque nenhum de nós temos condições, como estava aqueles vendendo tudo aquilo, para que as pessoas pudessem oferecer sacrifícios a Deus. Não tem nada que nós venhamos a comprar nesta terra. Não tem produto, não tem carro, não tem ouro, nada que eu possa comprar e levar no altar de uma igreja de pedra e dizer: está aqui, meu Senhor, a minha oferta para o Senhor. Não tem nada neste mundo que possa presentear e comprar a Deus. Nada. A única coisa que temos, o valioso para dar a Deus, é a nossa vida. Quando eu dizimo e oferta, repito, é uma gratidão. Não é comprar ou para pedir ou para receber troca. É gratidão. Eu estou mostrando uma gratidão a Deus. Eu não mereço o que tenho. Por isso eu estou devolvendo ao Senhor parte do que eu tenho recebido. Porque é do Senhor. Porque eu não teria oportunidade nem de estar falando, nem de tomar um banho, nem de ter uma cama para deitar. O Espírito Santo de Deus. Eles disseram: Jesus, nós levamos 46 anos para edificar este santuário. E em 3 dias o Senhor está dizendo que vai levantá-lo depois de destruir. Lógico que Jesus está falando do corpo físico dele. Aí eu te pergunto, com qual propósito levaram 46 anos para edificar o templo? Se Jesus condenava não só o templo e o que era feito lá dentro, e aqueles que lá dentro estavam. Levaram 46 anos para quê? Eu te pergunto, há quantos anos você está tentando ser cristão? Há quantos anos você tem ouvido o Evangelho e esse Evangelho não tem de fato mudado a tua vida ou trago o resultado? Eu te digo, se você servir a Deus de forma correta, você vai prosperar financeiramente, você vai prosperar sentimentalmente. Como assim, sentimentalmente? Se você estiver alguém, você agradece. Se você tiver de morrer sozinho, como Jeremias, vai glorificar a Deus da mesma forma, como Paulo e tantos profetas como Elias, Eliseu e tantos outros. Aprenda com Deus. Aprenda com o Senhor. Eu te pergunto, quantos anos você tem tentado construir algo? E que a cada dia você, quem sabe, se sente destruído, você se sente inabilitado de alcançar os teus sonhos. Há quanto tempo? Em 3 dias, quer dizer, na morte da cruz do Calvário, Deus deu oportunidade a você e a mim de erguer o nosso templo para nunca mais ser destruído. Os 3 dias foi o tempo entre a morte e a ressurreição, para que eu e você pudéssemos ser um santuário de Deus, em que o nosso coração não está à venda e nós não estamos dispostos a comprar nada que neste mundo não traz benefício para a nossa vida espiritual. Oh, aleluias! Louvado seja Deus! Espírito do Senhor, Espírito do Senhor. Sirva a Deus não pela ambição das coisas, mas pela necessidade do dono do universo. 1 Timóteo 6,9 diz que muitos por ambição ambicionaram tanto as coisas do mundo que traspassaram a si mesmo com a espada, com a palavra de Deus se tornou o mal deles, se tornou a condenação deles, porque a palavra de Deus ela absolve, ela condena.
Porque se eu sirvo ela como ela me pede, ela me absolve, me traz salvação. Mas se eu não sirvo ela como devo, ela mesma me condena. É a espada que me transpassa de Efésios 6:12 adiante. A espada é a palavra de Deus. Está escrito pelo apóstolo Paulo. Por isso, meus amados irmãos, Provérbios 8, 13, 3 ao 13 diz: não se apresse a sair da presença do rei. Embora Salomão vai dizer a mesma coisa. Não se apresse. Não se apresse. Invista mais tempo na oração de gratidão. Invista mais tempo lendo a Bíblia. Invista mais tempo no seu jejum. Você vai ver que vocês vão começar uma semana diferente a partir de hoje. Você já teve tantas oportunidades, nós temos tantas oportunidades e às vezes jogamos elas fora. Terça-feira é dia do jejum pelo povo de Israel. Eu sei que a maioria não faz. Vou fazer o quê? Como é que aí quer prosperar? Pela força do boi. Quer prosperar pela força do trabalho. Quando a Bíblia diz: se você jejuar pelo povo de Israel, o jejum que Deus recebe, tu prosperarás. Haverá paz na sua casa. Está escrito, mas não obedece. Eu sei que não obedece o que eu peço. Eu sei. A maioria não obedece. E sabe o que eu quero dizer? Para mim não faz diferença. Porque eu não serei cobrado pelaquilo que você não obedece. Eu serei cobrado por aquilo que eu obedeci a ele e preguei para vocês. Queira vocês obedecer ou não, isso é problema seu, não é meu. Quinta-feira é o jejum pela busca do Espírito Santo. Ah, mas eu já tenho. Mas Paulo ensina em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Tem que orar todo dia, para que o Espírito Santo não seja extinguido. Quer dizer, o Espírito Santo só é extinguido, verso 9 da minha vida, o Espírito Santo só sai aonde ele já esteve. Como é que ele pode sair se ele nunca entrou? Concorda? Não, saiu, não, se ele saiu porque ele entrou. Então Paulo está dizendo, orai sem cessar, para que ele não saia. Então não importa se você já foi cheio do Espírito Santo na última quinta, na última sexta, no último sábado e hoje, está cheio do Espírito Santo, você tem que ser cheio amanhã, e para isso você tem que orar continuamente. Aí você será cheio. Está escrito, mas eu sei que a maioria não obedece. Eu sei que a maioria não obedece. E o jejum que Deus recebe, seja na sua igreja, no seu ministério, tem que ter ofertório, oferta, sacrifício, irmão. Está escrito, Isaías 58. Lê lá. Versículo de número 21, estou terminando. Jesus, porém, se referia ao seu santuário, o seu próprio corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos do que dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Eu preciso terminar, meus amados irmãos. Por que Jesus pode estar chicoteando você? Por que Deus pode estar ajuizando você? Jesus já está pesando a mão na igreja. Olha aonde chegou a igreja. Que se fosse na época do Coliseu, que os cristãos eram mortos, comidos pelos leões, porque eles não abriam mão de Jesus. Sabe o que a igreja tinha feito agora? E que os covardes, aí fica usando, nós temos que seguir a lei dos homens. Eu sigo a lei dos homens, desde que essas leis não firam os princípios da lei de Deus. Porque não é o executivo, o judiciário e o legislativo que rege normas para a igreja. É a igreja que rege normas por judiciário, o legislativo e o executivo. Desculpa, é só ler Romanos 13. É só ler Romanos 13. Nenhuma autoridade é dada que não foi por Deus. Mas se foi Deus que deu autoridade para eles, elas vêm depois da minha, como pastor. Todo crente que morre, eles postam assim, ó, voltou fulano à casa do pai. Ah, para com isso, pô. Todo mundo voltou para sua casa. Voltou para sua casa. Então não existe inferno. Porque você vai, morre católico, foi para os braços de Deus. Morre crente, foi para os braços de Deus. Morreu islâmico, foi para o braço do Deus legítimo. É assim. Morreu budista, foi para o braço do Deus. A descansar.
E já está voltando, reencarnando agora num estágio bem melhor. Pô, é muita estupidez, é muita ignorância. É por causa dos cambistas, dos vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, que Deus resolveu botar a mão. Deus fechou a porta, porque Ele está batendo há séculos. Está igual Apocalipse 3:20, há séculos, ó. E não abre a porta. Aí Deus diz, já que não quer abrir a porta, agora eu vou fechar a porta. Que Deus te abençoe. Não procure igreja para enriquecer o seu casamento, a sua conta bancária, enriqueça a tua alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz, estando próximo à Páscoa. Isso é uma senha, próximo à Páscoa, próximo à redenção. Estamos próximo à redenção, ao arrebatamento. Por isso essas mensagens estão vindo. Estão querendo comprar o seu coração. Você quer vendê-lo? Esse ministério não compra coração, graças a Deus. Estão com tudo pronto, que não é relevante, diante do reino de Deus, para vender ao seu coração, para te ofertar. E assim ocupar o seu coração com aquilo que não fará diferença diante de Deus. Eu quero orar por nós, orar pela sua vida. Lembra Lucas 11, que eu disse ontem, 24 a 26. Quando Satanás sai de uma casa, de uma vida, porque ele foi, Jesus o colocou para fora. E ele vai para lugares áridos e desertos, procurando a quem possa, o lugar que ele possa habitar. Não encontrando, ele volta de novo para sua casa, para aquela vida que ele saiu dela. Que como ele é espírito, ele precisa de uma matéria para habitar. Então, e para fazer as mazelas que ele faz. Então ele volta para aquela casa, encontrando ela adornada e vazia. Adornada e vazia, você sabe, vazia do Espírito Santo e adornada. É o crente enfeitado, tem cara de crente, Bíblia de crente, roupa de crente, modos de crente, tradição de crente, cabelo de crente, saia de crente, calça de crente, anelão de pastor, só adornado, não tem nada. Aí o Satanás volta para sua casa e traz mais 7 demônios, pior, 7 legiões, com uma 8, e bota lá 49 mil demônios dentro de uma pessoa. 49 mil, quase 50 mil demônios. Por isso que tem gente que você vê que ela não muda nunca o caráter. Porque como é que você vai expulsar um demônio? Já não é fácil expulsar quase 50 mil. Como? Que oração? Pastor, tem que estar em muito jejum. Tem que ter muita oração. Por isso que Jesus diz, a caça de demônio que só sai com oração e jejum. É muita oração. Muito jejum, vida e oração não é só Senhor meu Deus e meu Pai. Eu já disse, oração é um conjunto de atitudes que te faz crente, um cristão genuíno. Está na hora, igreja, de nós abrirmos os nossos olhos. Cuidado, cuidado com a vida que tu está levando. Guarde o seu coração, por favor. Diga para todo mundo que não está à venda e que você não está comprando nada para colocar no teu coração. Porque o que está no seu coração, ou que deve estar, foi comprado na cruz do Calvário. O fruto do Espírito. Buscai o reino de Deus. Senhor meu Deus e nosso Pai, te agradeço mais uma vez por este culto. Te agradeço mais uma vez por esta palavra. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio de compartilhar com os teus filhos a verdadeira e genuína ministração do Evangelho. A palavra que cura, que sara, que liberta, que muda o nosso caráter, o nosso parecer diante das Escrituras, que nos dá sabedoria, que nos dá virtude, nos dá conhecimento, nos dá humildade, nos dá simplicidade. Ajuda-nos, meu Deus, a gravar em nosso coração a tudo que o Espírito Santo falou aos nossos ouvidos. Tira dos nossos ouvidos os comichões. Tire, meu Deus, do nosso coração tudo que estava petrificando ele. Queremos um coração novo, um espírito novo, como tu profetiza em Ezequiel, que nos daria. Nós precisamos de um coração novo. Quem sabe o nosso coração está todo vendido. Quem sabe o nosso coração, meu Deus,
é uma banca de venda ou de compra. Queremos um coração puro, um coração, meu Deus, reto, porque o Senhor escreveu em Crônicas que o coração puro e reto, o Senhor o abençoará, porque o Senhor está à procura desses corações. O Senhor disse através de Jó, aquele que busca o Senhor com o coração puro e reto nas madrugadas, o seu último estado será melhor, demasiadamente maior. Não é só melhor, é demasiadamente maior do que o primeiro. As pessoas têm que ver mudança nas suas vidas. Está na hora das pessoas verem transformações nos seus quereres, transformações nas suas atitudes, porque isso foi uma promessa do Senhor para a nossa vida. Então, meu Deus, se há alguém que tinha colocado o seu coração à venda, resgate de volta. Porque, meu Deus, quem comprou não tinha poder para comprar, porque está em Levíticos 27. Tudo que é consagrado ao Senhor não pode nunca mais ser resgatado. Que essa pessoa tome o coração de novo. Não aceite mais evangelho de pulseirinha, de cajadinho, de meinha, de froinha. Meu Deus, de coisas subjetivas, de misticismo. Que essas pessoas voltem para a palavra do Senhor. Que não aceite, meu Deus, essa doutrina podre da Testemunha de Jeová, dos Adventistas, da Igreja do Sétimo Dia, a Igreja dos Mormons e tantas outras igrejas aí, Pai. Congregação do Brasil prega que não precisa dar dízimo, dá que se quiser. Pode tomar uma cervejinha. Essa é a verdade, porque eu conheço o ensino religião. E quem sabe as histórias dos anciões sabe. E aí, meu Pai, no século 21, nos últimos dias, os profetas verdadeiros serão levantados. Doa a quem doer. Doa a quem doer. A verdade será dita. Pode colocar a cabeça do profeta a prêmio, não tem problema. Mas o Senhor me disse, não temeis aquele que pode tirar apenas a vida, o corpo, matar o corpo. Tema aquele que além de matar o corpo, pode levar a alma para o inferno. Então, meu Deus, não sou filho de Deus assustado, sou filho do Deus vivo, e vou pregar a verdade, até os últimos suspiros e segundos da minha vida, para ficar gravado nos anais celestiais, nos anais do inferno e nos anais da terra, das denominações religiosas, que houve e passou por este mundo. Ezequiel 33, verso 33, e saberão que passou um profeta por esta humanidade. Não sei quantos mais, eu sei quantos no total, mas não sei hoje quantos foram levantados para pregar hoje a verdade. Seja profetisa, seja profeta, seja sacerdote, sacerdotisa, não importa. O Senhor é que sabe. O certo é que aqui nesta casa, nesta sala, nesse ambiente do meu lar, se consagrado um santuário. Estou pregando descalço, hoje, como muitas das vezes faço, proposital, porque aonde tu estás é terra santa. Então, meu Deus, eu estendo as minhas mãos, abençoando a todos vocês. Se tenha feito bem para você as minhas palavras da verdade, eu agradeço. Se tenha feito mal e causado angústia, ira, raiva contra mim, lamento muito, eu o abençoo. Que um dia a misericórdia de Deus os alcance e mostre a vocês aonde está a verdade. Deus seja com todos. Que a sua semana comece uma semana verdadeira. Comece uma semana de temor ao Senhor. E repito, não coloque o teu coração à venda. Resgate ele de volta. E não compre bagulhada para botar no teu coração, porque o seu coração é lugar da palavra de Deus. Repito, Salmista 119, guardei a tua palavra no meu coração, verso 11, para não pecar contra ti. Aleluia. Amo em Cristo Jesus. Eu os amo. Não estou com raiva de ninguém. Não estou pregando porque estou com dor de barriga, estou faltando dinheiro, nada disso. É porque eu amo almas. Mas eu amo almas porque Deus tem colocado esse amor em mim. Porque eu sou falho, ou mais falho do que todos que estão aqui. Mas aprove o Senhor me escolher para pregar a verdade da verdade. E assim eu prego, sem ficar devendo ninguém a nada. E poder desligar esse celular com a cabeça tranquila e dizer: Deus, muito obrigado,
porque mais um culto eu falei apenas a tua verdade, a verdade da mais pura essência do Evangelho. Fique com Deus.